sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 16. Diz assim, versículo 12: Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: Se quiseres, pode purificar-me. Versículo 13. Jesus então estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Que seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: Não conte isso a ninguém, mas vá mostrar para o sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Jesus. Nós estamos diante da tua palavra, diante do teu povo, Senhor. É com grande temor e tremor que nós aqui queremos transmitir a tua palavra, Jesus. Que em nossos corações, Pai, possam estar abertos para receber de ti, Senhor, a tua palavra, Pai. Que comece em mim, Senhor Jesus, e vá e se estenda ao teu povo, à tua igreja. Nós somos as tuas ovelhas, Pai, e nós queremos aqui ouvir a tua voz, Jesus. Pai, que nosso coração esteja totalmente aberto, receptível à tua palavra, mas que mais do que isso nós possamos gravar esta palavra, Pai, e anunciar essa palavra a todos aqueles que necessitam, Jesus. Nós assim te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aleluias. Nessa noite, essa palavra: tenha esperança. E nós vemos um cenário de um homem que estava, a Bíblia conta que ele estava coberto. Ou seja, é como se ele pegasse uma capa e se revolvesse nela, e ali todos não viam o seu corpo, mas vão ver, né, aquela capa, ou aquele cobertor. E ele diz assim, coberto de lepra. E aí é um ponto interessante que ele fala assim, quando viu a Jesus, ele prostrou-se com o rosto em terra e rogou: Se quiseres, você pode me purificar. Ou seja, ele falou assim, se quiseres. Não era nem ele chegou exigindo algo de Jesus, não. Ele falou assim, se quiseres, você pode me purificar. E o que nós queremos aqui nesta noite colocar na nossa vida nós precisamos ter esperança. Porque na vida de qualquer um, ou de qualquer pessoa, nós passamos por certas circunstâncias ou certos momentos que nós às vezes perdemos as esperanças. Que algo não vai acontecer, que alguma coisa não vai dar certo, ou que uma situação você fala, mas é tão difícil. E nós vemos aquele tempo e aquele homem que ele tinha lepra. E que aos nossos olhos hoje, seria, quem conhece na época, ou quem sabe, hanseníase, uma doença de pele, ou algo impossível, que as pessoas até afastavam quem era leproso do ambiente, porque ele não podia ficar, porque era contagioso, e coçava, fedia, moscas em cima. Imagina alguém dessa forma. Mas aquele homem, ele olhou para Jesus. E neste tempo nós às vezes estamos no nosso limite. Nosso limite de paciência, no nosso limite de aguentar certas situações, de aguentar algumas coisas. Esses dias no meu trabalho eu estava no limite. Eu passei a ter mal, comecei a ter gastrite, porque estavam acontecendo situações do trabalho mesmo ali, e relacionamentos. Quando aquela coisa não vai dar certo, eu comecei ali, falei, meu Deus, eu preciso, me ausentei um pouquinho do ambiente, esfriei a cabeça, orei e voltei, porque senão eu ia explodir. Mas às vezes nós chegamos num limite e nós já nem explodimos mais, e nós já olhamos uma situação e falamos assim, é assim mesmo, não vai dar certo, não vai acontecer.
não vai se resolver. Eu não vou conseguir alcançar aquilo que eu estava almejando. Quantos sonhos, quantos projetos nós colocamos ou nós criamos, e às vezes nós enterramos, porque a gente olha para a dificuldade, ou olha o tamanho. Como o João aqui colocou, eu creio em nome de Jesus que nós teremos uma igreja muito grande. Mas sabe que alguém falou isso para mim há uns meses atrás. Nós estávamos sentados numa mesa e ele falou assim para mim: olha, sonhe e busque e procure algo próximo que seja para 1000 lugares. Eu falei: misericórdia. Mas você sabe que, né, a gente olha aqui, mas é tão gostoso a nossa comunidade pequenininha, mas ele já enxerga lá na frente. E esse homem, esse bispo, esse pastor, um homem de Deus, ele tem mais ou menos 4.500 pessoas na igreja dele, no meio da comunidade, num lugar totalmente improvável, com pessoas totalmente improváveis. E Deus fez acontecer. Por quê? Porque ele olhou para Jesus. Ele não olhou para o tamanho da dificuldade, ou seja, aquele sonho, aquele projeto, aquilo que Deus colocou no coração dele. Ele olhou para Jesus e falou: eu creio que vai acontecer. E eu creio que isso pode acontecer nas nossas vidas. Mas o que na nossa vida nós colocamos diante de Deus, ou aquilo que nós sonhamos, que nós projetamos, que a gente fala: um dia, quem sabe? Não. Creia até que as promessas aconteçam. Amém? Porque aquele homem, ele se prostrou diante do Senhor. Ele olhou para Jesus. E aí a pergunta, ou o que ele fez primeiro ele se prostrou, ou seja, ele adorou a Jesus. Ele chegou a Jesus em adoração. Ele não chegou a Jesus primeiramente pedindo. Ele não chegou: Senhor... A gente ouve orações e ouvia: Jesus, eu ordeno que o Senhor vai lá e que o Senhor faça isso, que o Senhor faça aquilo. Mas ele chegou e antes falou assim: olha, adorou a Jesus, se prostrou, se rendeu a Jesus. Às vezes as situações são tantas e aquilo vai criando uma casca em nós, vai criando algo que a gente fica totalmente cético daquilo que é Deus para nós. E a gente às vezes nem acredita mais naquilo que Deus pode fazer sobre as nossas vidas. E a gente fica meio ressabiado: não, mas eu não vou procurar Deus não. Acho que Deus nem me ouve. Acho que Deus nem olha para mim. E aí fala assim que aquele homem, ele enfrentava esse problema que não tinha solução, porque naquela época não tinha solução para a lepra, para aquele tipo de doença. E a pergunta é: o que os teus olhos têm contemplado que não tem solução? O que os teus olhos têm contemplado que é uma causa perdida? A Bíblia diz no versículo 12 que assim: quando ele viu Jesus, e nós já ouvimos aqui uma ministração sobre quando os nossos olhos são bons, o nosso corpo terá luz, e quando os nossos olhos foram mal, quão profundas trevas nós estaremos. Quando os nossos olhos forem bons, tudo será bom, tudo será luz. Sabe quando a gente vai no shopping, quando a gente passeia e a gente fica olhando as vitrines, né? E olha, e aí te dá vontade de ir no banheiro, certo? E propositalmente os banheiros são no final ou nos cantinhos escondidos, lá nos corredores. Para quê? Para que você passe contemplando. Para que você passe contemplando. Como é difícil achar banheiro no shopping, não é verdade? Você fala assim: um banheiro, meu Deus, e agora onde tem? Aí você tem que dar a volta inteira, propositalmente. E isso é exposto, isso é colocado, para que os seus olhos contemplem aquilo, e para que você deseje aquilo, e para que você esqueça até que você precisa ir no banheiro. E você entra lá e fala: nossa, gostei disso, gostei daquilo, olhei, eu nem precisava, ou eu estou precisando. Quando os nossos olhos forem bons. Mas quando os nossos olhos são maus, a gente não contempla aquilo que está acontecendo. A gente não contempla às vezes as bênçãos que estão acontecendo ao nosso redor, as coisas que Deus tem derramado ou vai derramar sobre as nossas vidas, e nós começamos a duvidar. Quando os nossos olhos são bons, nós às vezes falamos aqui, como nós falamos de dízimos ou ofertas, ou às vezes as finanças, e a gente já vê uma maldade, né? Hoje tem muito impregnado isso.
Quando a gente fala em investir no reino, em contribuir, e tem em nome de Jesus, está quebrado no nosso meio também uma cultura que, não precisa, não vai, e nós só vemos maldade. Ou quando nós falamos de cura, ou de um milagre, ou de alguém, a gente olha com desconfiança, porque os olhos assim estão maus. Ou porque quando nós vemos algo e nós temos que desviar o nosso olhar disso e olhar para Cristo, porque nós somos falhos, todos nós temos os nossos erros, as nossas debilidades, mas o que nós temos que enxergar um no outro é a beleza de Cristo Jesus. Por quê? Porque se você olhar bem em mim e prestar atenção, você vai começar a ver defeitos. Convive uns dias comigo, você vai começar, um dia. Um dia a gente tinha uma experiência de acampamento. Acampamento, né? A gente ia em acampamento, era muito bom. Primeiro dia era festa, alegria, vamos lá, glória a Deus. E todo mundo, e às vezes tinha um meio ranzinza, o outro tal, mas ali tá todo mundo chegando. Mas lá para o terceiro ou quarto dia, irmão, se você não tivesse ligado ali no movimento, você já começava a se revelar. Você já começava ali a mostrar quem de fato você é. Mas qual é o intuito nosso de ir ao acampamento? É de estar mais ligado com Cristo, totalmente conectado com Ele, com os nossos irmãos também. Mas nós temos que entender que nós temos que ver Cristo em nossos irmãos. Porque se nós não olharmos, nós vamos começar a ter esses olhos maus. E tudo aquilo que faz ou deixa de fazer, ou às vezes não fez, ou às vezes sabe quando alguém passa por você e não te cumprimenta, mas é porque não te viu mesmo. E aí você fala, mas não falou comigo. Mas isso, irmão, não sei o quê, mas é ranzinho, mas... Irmão, vá até você, vá você. Tem a atitude desse homem que ele olhou para Cristo e caminhou até Ele. E falou, se quiseres, o Senhor pode me curar? O Senhor pode me purificar? O problema não é na cura, o problema não é na liberalidade, mas talvez a perspectiva com a qual nós estamos vendo as coisas. A perspectiva a qual nós olhamos, às vezes isso vai trazer algo no nosso coração. Guarde isso. A direção do meu olhar define a direção dos meus passos. Para onde eu olho é o lugar aonde eu vou. Para onde eu ali aponto o meu olhar é para aquele lugar. Conforme eu disse do shopping. Se eu olhei uma loja, eu vou ficar olhando e passando e torcendo o pescoço. Nossa, que legal. A minha esposa, ela tem uma rotina. A gente vai ao shopping e a primeira loja que ela para, qual que é? Alguém adivinha? Hã? Não. É uma coisa que me arrebenta. Navivara, irmão. Ela passa ali e fica assim, dá a volta na loja, volta a outra. Fica lá, 7 voltas, tentando convencer, né? Você entende que e é proposital, quando você sobe a escada, dá de frente com o quê? Com a loja. Então a direção dos teus olhos vão definir os seus passos. Aquilo que você está contemplando vai definir aonde você quer chegar. Se nós estamos olhando para Cristo, nós vamos chegar até Ele. Mas se nós estamos olhando para o vale, nós vamos afundar. Pedro, quando ele desceu do barco, ele estava olhando para Cristo, ele caminhou. Mas quando ele começou a olhar em volta, o que acontece? Ele afundou. Porque quando nós olhamos para Cristo, não importa a dificuldade, não importa o que está ao nosso lado, nós vamos seguir, nós vamos andar sobre a tempestade, nós vamos andar sobre as dificuldades. Mas nós precisamos olhar, porque a palavra diz assim, que nossos olhos, eu olhei para os montes, de onde me virá o socorro? E o meu socorro vem do... Ele não falou para nós olharmos para baixo. A única forma, quando nós olhamos para baixo, é quando nós nos prostramos diante dele. Quando nós nos dobramos diante dele, aí sim nós olhamos para baixo. Mas talvez nós nos prostramos e ainda olhando para cima, contemplando a beleza de Cristo. E é isso que nós precisamos entender, que nós precisamos ver em Jesus a solução dos nossos problemas. Nós precisamos entregar as nossas vidas a Ele. E Lucas, aqui, eu quero relatar que Lucas, ele colocou detalhes sobre quem era aquele homem.
ele tinha esse problema, e ele foi diagnosticado com esse problema. E lá no versículo 17 diz que ele estava, versículo 12, que ele estava coberto de lepra. Que ele estava no estágio avançado daquela doença, avançado daquele problema, e que ele já não via mais solução. Não havia antibióticos, não havia remédios, não havia nada que pudesse curar aquela ferida, curar aquela doença. Conforme eu disse, ela não destruía apenas o corpo da pessoa, mas ela causava também um dano social. Por quê? Porque essa pessoa era retirada do convívio da sua família, do convívio da sociedade. E hoje, o que talvez tenha nos tirado desse convívio da presença de Deus, do convívio social, daquilo que às vezes você fala, mas eu não consigo conviver, eu não consigo estar, eu não consigo tal situação. Porque talvez você passou por um estágio de vergonha, ou porque talvez você não alcançou tal coisa, porque a gente anuncia, olha, eu vou conquistar tal coisa, eu vou lá e eu vou fazer, mas no meio do caminho a sua fé deu uma esmorecida, aí você fala, mas como é que eu vou voltar lá agora? Eu anunciei tanto, eu falei tanto. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Mas nós precisamos ser constantes, nós precisamos permanecer em Jesus. E essa lepra, ela tirou aquele homem do convívio da sociedade, trouxe uma vergonha para sua família, trouxe um isolamento social. Lembra da pandemia? Parece que foi ontem, mas já passaram, 4, 5 anos já. 4 anos. Nós ficamos em 4 anos. Nós ficamos em isolamento. 2 anos? Que zerou, né? Mas iniciou em 2019, 20. Mas nós ficamos em isolamento. E quem gostava de usar máscara? Ninguém. Mas aí vem um porém, porque a gente falava, eu lembro de depois, né? Que as igrejas fecharam, tudo se fechou, tudo ficou, né? Lá e aí a gente começou a fazer cultos online, assistindo pela telinha. E aí eu lembro que no lugar em que a gente estava, e acredito que aconteceu em todas as igrejas, quando se abriu a inscrição, ou para a gente poder estar dentro do templo, havia até disputa, mas eu quero estar no culto, mas eu quero estar no culto, mas eu quero estar lá, mas eu quero estar junto, mas eu quero. E aí a gente dava um jeitinho e tal, e acomodava quem podia, da forma que podia, porque nós queríamos estar em comunhão, porque a gente não queria estar isolado. Porque quando você está isolado, você fica vulnerável. Quando você está isolado, você vira um alvo fácil. Mas quando nós estamos juntos, queridos, sabe que no safari, na África, os animais não atacam, por quê? Porque eles andam em grupos. Mas se ele vê um sozinho, bau, já era. Então nós precisamos estar juntos. Mas aí voltou tudo, é normal, e estamos lá, tudo bonitinho. E hoje a gente fica brigando, meu irmão, vem para a igreja, pelo amor de Deus, irmão, vem para a igreja. Está lá o pastor todo domingo, opa, tudo bom, irmão, como é que tá? E aí, tá tudo bem? Você vai vir hoje? Você não vai? O irmão está convidando, vem. Você entendeu que às vezes vem uma dificuldade e nós colocamos os nossos olhos em Jesus. E aí, Jesus me socorre, Jesus tudo mal. Aí passou o tal bonança. Agora eu já consigo caminhar sozinho. Agora eu já consigo andar sozinho. Agora eu já não preciso ir mais. Mas olha só o que o versículo 14 diz assim, ó. Então ordenou Jesus a ele: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar ao sacerdote, ou seja, vá ao templo e ofereça pela sua purificação um sacrifício, ou seja, ofertas que Moisés assim ordenou. E aí vem o segundo ponto, para que sirva de testemunho. Então eu tenho certeza que aquele homem, ele passou a sua vida inteira, depois da sua cura, contemplando e anunciando e falando daquilo que ele recebeu de Jesus. E eu tenho certeza que ele ia ao templo também para contemplar e oferecer o seu louvor e a sua adoração ao Senhor.
Porque ele encontrou alguém que pôde e que trouxe o milagre sobre a vida dele. Ele teve esperança naquele que podia resolver os seus problemas. E ele foi lá. E aí talvez não, né? Ele voltou ao convívio da sociedade, da família. Ele pôde ir à igreja. Imagina aquele cara chegava na... Não, você não pode entrar aqui. Você não pode, você está isolado. Você é alguém que não é bem-vindo aqui. E agora esse homem chega totalmente restaurado lá no templo do sacerdote. E o sacerdote, meu Deus, o que está fazendo aqui? Eu estou curado, eu estou limpo. Mas quem fez isso? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Ele creu em quem poderia resolver o problema dele. O que esse homem ensina para nós é que por mais que uma situação seja difícil ou traumática ou dramática, por mais que ela seja dolorosa, nós devemos ter esperança. Por mais que às vezes nós estamos céticos por algumas coisas, mas nós carregamos uma palavra, nós carregamos uma promessa. E a promessa do Senhor sobre as nossas vidas é que nós seremos benditos nessa terra, que nós devemos ter esperança nele, que nós devemos ter fé nele, que nós devemos adorar a ele. Então quando nós carregamos uma palavra, nós temos tudo. Pastor Tiago, pastor de Alphaville, falou uma vez para mim, quando nós começamos a igreja, ele falou assim, ó, quando você duvidar, quando você estiver meio abatido, lembra-se, se você tem uma palavra. E essa palavra tem nos carregado, e essa palavra tem nos conduzido, e essa palavra tem nos mantido de pé. Nós temos, eu e você temos uma palavra. E nós, quando nós estamos diante do Senhor, pastor, mas então nós podemos ficar desanimados, abatidos? Podemos, mas nós não permanecemos abatidos. Nós podemos às vezes ficar tristes, sim, nós podemos. Mas a palavra diz que ao amanhecer a alegria do Senhor virá. Nós podemos desanimar, sim, mas nós temos que nos levantar e olhar para o autor e consumador da nossa fé. Porque ele diz assim, ó, diga ao fraco, eu sou forte. Nós podemos passar por momentos de desânimos, mas nós vamos nos levantar e olhar para ele, que pode nos socorrer e realizar o milagre, amém? Uma outra coisa que nós vemos desse homem é que ele furou um isolamento. Porque havia esse homem que estava isolado, certo? Estava lá isolado, bonitinho na cidade. E Jesus estava passando. Ali, grande multidão, onde Jesus estava, muita gente reunia, curiosos, discípulos e tantas pessoas. E esse homem passou no meio de tudo isso. E olha só que interessante, que ele passou... E talvez, eu não sei, mas talvez as pessoas teriam aberto, né? Ixi, tá vindo, ele tá vindo. Você para, vai, abre. E aquele homem teve livre acesso. E ele chegou até Jesus. E Jesus então, o que ele fez diante disso, ele se ajoelhou e adorou a Jesus. Ele adorou a Jesus. Esse homem coberto de lepra, esse homem que não podia ter contato com ninguém, ele adora a Jesus. E o que eu falei, ele não chega reclamando, ele podia chegar até Jesus reclamando dos seus problemas, mas olha só como eu estou, a minha roupa está rasgada, ninguém olha para mim, eu estou jogado à sociedade, ninguém fala comigo. Ninguém me quer, ninguém me ouve. Ninguém nada, mas eu sou coitadinho. Lembra de Josué? Quando estava lá no lagar e aí chegou lá. E aí, quem é você? Eu sou o menor na casa de meu pai. Quem eu sou eu? E ele diz para Josué, homem forte e valoroso. Mas esse homem, ele chegou e prostrou. Ele não chegou reclamando de Jesus, reclamando das situações. Ele adora a Jesus e humildemente ele suplica a Jesus. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E eu quero dizer aqui que Deus, ele também se compadece de nós. Quando nós nos prostramos diante dele, não é o nosso orgulho, não é de forma altiva que às vezes a gente vai chegar e vai ficar gritando, Senhor. Talvez vai ter momentos que nós vamos gritar, Jesus,
Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas mesmo esse homem gritando, quando Jesus chegou até ele, ele também adorou Jesus. O que nós precisamos fazer é adorar ao Senhor, adorar a Ele em toda e qualquer situação. Na nossa dor, o que dói mais em nós, dói no peito, em Jesus também dói. Se dói para nós em algum lugar, em alguma coisa, em alguma área, também dói em nós. Mas lá em Isaías diz assim, que Ele foi moído por nós, e o castigo que estava sobre nós foi levado sobre Ele. E nós cantamos, né? E o castigo que nos traz a paz está sobre Ele. Todas as nossas dores e enfermidades, Ele foi moído, Ele foi transpassado por nós, por nós. E aquele leproso, ele não podia ser tocado, e Jesus então quebra mais um paradigma, que é, Jesus toca nele. Por mais que às vezes a gente se acha impuro, por mais que a gente acha indigno, Jesus toca em nós. Jesus, Ele quer curar as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas lutas. Ele quer nos resgatar. Ele se importa conosco, Ele se importa com tudo. Por mais que nós sejamos ruins. Eu li uma frase, acho que ontem, hoje, diz assim, ó: por mais que eu imagine o quão pior eu sou, Jesus é maior que tudo isso. Às vezes a gente olha para nós e fala assim, nossa, eu sou ruim. Você é mais do que isso aí. Porque se não é Ele sobre as nossas vidas, irmão, nós, né, quero nem... Mas Ele é muito maior do que isso. E aí Jesus diz para ele, né, para ele, curou ele para que ele fosse lá fazer. Mas em muitos lugares, Jesus diz para Jesus, vai, a tua fé te salvou, os seus pecados são perdoados. Às vezes as nossas feridas estão expostas, ou elas estão, às vezes também estão internas. Mas a lepra, que faz essa separação de Deus, também pode ser algo trazido como um pecado sobre as nossas vidas. A lepra, ela deixa marcas. A lepra, ela deixa situações. Ela deixa você marcado, por mais que às vezes você possa estar lá curado. Alguém falar. Os homens podem apontar, ali vai um ex-leproso. Mas Jesus olha para você e fala assim, há alguém restaurado, há alguém curado, há alguém novo. Eu nasci de novo, em nome de Jesus. Sabe que a lepra contamina, e o pecado também contamina. Esse pecado também contamina. Se uma pessoa vai atrás de uma opinião dessa que não tem compromisso com Deus e peca desenfreadamente, ela acaba também contaminada e passa a se comportar da mesma maneira. Meu pai dizia um ditado, me diga quem tu andas e você vai ver quem és, né? E tem vários outros ditados, mas quando nós andamos com certas pessoas ou certas companhias, aquilo que às vezes nós não éramos, se nós não influenciamos, nós passamos a ser influenciados. Então, se nós somos os pequenos cristos aqui nessa terra, se Deus colocou em nós este poder e essa autoridade, então esse poder e autoridade está sobre nós, que Ele diz assim, que nós poríamos as mãos sobre os enfermos e os curariam. E se nós somos a luz do mundo e o sal da terra, quando nós estamos perto de pessoas assim, nós iremos contagiar, para descontaminar aquilo que tem, através de Cristo Jesus sobre as nossas vidas, porque nós já fomos curados, nós já recebemos o Senhor nas nossas vidas, então nós precisamos transmitir aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. E às vezes tudo isso parece atrativo, parece bonito, parece legal, mas ela escraviza, adoece, destrói a nossa alma, destrói a nossa vida. Mas nós precisamos entender que Jesus é aquele que pode me purificar. E Jesus está aqui nesta noite dizendo para nós o que Ele diz: eu quero que você seja limpo.
mas nós precisamos chegar até Ele e dizer: Senhor, se quiseres, o Senhor pode me purificar, o Senhor pode me transformar. A minha aparente luta, a minha aparente dor, a minha aparente situação, a minha aparente derrota, aparentemente tudo está destruído ao meu redor. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode restaurar, o Senhor pode fazer. Primeiramente, Jesus, eu te adoro, eu me rendo diante do Senhor. E Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor também pode fazer isso por mim. E não é porque às vezes nós caminhamos tanto tempo com Jesus, que não existe algo em nossa vida que nós não temos que de repente colocar diante do Senhor e falar: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Eu tenho certeza que Ele vai nos purificar, porque a santidade é um processo. A santidade, ela vai acontecendo a cada dia. Quanto mais nós vamos chegando a Jesus, mais nós vamos nos parecendo com Ele, e Ele vai assim nos purificando, Ele vai nos transformando. E todas as coisas que aparentemente a gente acha que é luta, que acha que é dor, Ele vai transformando em um caminho de paz, em um caminho de bênção. Como lá no versículo ele diz assim, que isso seja para testemunho. Mas ordenou as ofertas que Moisés ordenou, mas para que sirva de testemunho. Tudo aquilo que Deus, ou aquilo que nós passamos, Deus quer transformar em testemunho sobre as nossas vidas. Tudo aquilo que às vezes a gente acha que foi meio ruim, é um testemunho sobre as nossas vidas. Mas quando nós nos dobramos a Ele, nós adoramos a Ele, nos rendemos a Ele, tudo isso vai se transformar em um testemunho, para que amanhã nós tenhamos a autoridade de falar: olha, eu venci tal situação, o Senhor fez algo sobre a minha vida, eu era assim, eu fui transformado, eu era de tal forma, mas hoje eu tenho uma nova vida, eu era dessa forma, mas hoje eu tenho um novo viver. E eu sei que se você está passando por isso hoje, há alguém que está do seu lado, que também pode te ajudar. Ele é Jesus, e também o seu irmão, que às vezes está aí do seu lado, ele também tem uma palavra de vida para você. Mas nós precisamos olhar com o olhar de Cristo, porque se os nossos olhos forem bons, haverá luz. Nós precisamos que as nossas escamas dos nossos olhos sejam caídas, para que nós possamos enxergar a esperança em Cristo. Eu quero que você feche os seus olhos, dobre a sua cabeça. E se você está passando por uma situação crítica na sua vida, Deus está dizendo para você: você pode ser curado, você pode ser perdoado, você pode ser liberto, você pode ser transformado, você pode ser ajudado, porque esta é a sua casa. E nós temos solução para ela, diz o Senhor. Esta causa que talvez você acha que não tem solução, há solução em Cristo Jesus. Mas Ele quer que você se prostre diante dEle e adore a Ele, que você converta o coração, para que o seu coração não fique endurecido, ou vá a Jesus somente por bênçãos, mas que o seu coração, que o nosso coração vá até Jesus de uma forma que nós queremos conhecê-lo acima de tudo. Porque quando nós vamos até Ele, a esperança se renova. As esperanças se renovam. Nunca perca a esperança. Nunca perca a esperança. Hoje Jesus quer nos salvar, nos purificar, nos transformar, mas nós precisamos quebrantar o nosso coração diante dEle e falar: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar, Jesus. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me transformar, Senhor. Me tira, Jesus, deste caminho que hoje talvez eu não consiga. Me tira desse caminho, Jesus, que hoje está me levando para algo ruim. Me tira desse vício, Senhor. Me tira, Pai, dessa situação, desse ambiente, Pai. Eu quero ler um salmo. O Salmo 51 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus,
por amor, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, meu Pai. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei, fiz tudo o que o Senhor reprova, de modo que é justa a tua sentença e tendes razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que me desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o hisopo e ficarei puro. Lava-me, mais branco que a neve eu serei. Faz-me ouvir um novo júbilo de alegria, e os ossos que esmagas exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, Jesus, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável. Não expulse-me da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então, Jesus, eu ensinarei o caminho aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da minha culpa, dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá-me palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor, e eu adorarei ao Senhor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agrada em holocaustos, senão os que eu traria. Os sacrifícios que te agradam, ó Deus, são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, o Senhor não desprezas. Por sua vontade faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agrada dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas, dos holocaustos e dos novilhos que são oferecidos sobre o teu altar. Ah, Jesus, talvez nós estejamos como esse salmista, assim. Talvez nós estamos por um caminho, Jesus, que a gente olha os muros derrubados, as situações ali mortas, um exército morto, Pai, um exército sem vida. Mas nós hoje, Pai, queremos profetizar sobre esse exército, Senhor, como a Tua palavra assim falou, Pai. Nós queremos profetizar que haja vida, Senhor, que haja vida sobre este vale de ossos secos, que a vida seja restaurada, que há casamentos, que há projetos, Senhor, que há, Jesus, empreendimento, Jesus, que há ministério, Senhor, que há muitos estavam adormecidos, Pai, que nessa noite possam ter vida, Jesus. Mas nós queremos Te adorar, Senhor. Nós queremos primeiro nos prostrar diante de Ti. Ah, Senhor, porque não é o muito fazer, mas é o muito Te adorar, Senhor. Não é o muito executar, mas é o muito adorar o Teu nome em espírito e em verdade, Senhor. Louvar ao Senhor, porque o Senhor assim o procura, esse coração que adora em espírito e em verdade. Ah, Jesus, como a Tua palavra diz, os sacrifícios que Te agradam são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, Tu não desprezas. Pai, não despreza no Senhor. Não desvie, Pai, o Teu olhar de nós, Jesus. Purifica-nos da nossa lepra, Senhor. Purifica-nos, Jesus, do nosso pecado. Purifica-nos, Senhor, das nossas iniquidades. Purifica-nos, Senhor, dos nossos erros e maldades, do nosso coração maldoso, Pai, dos nossos olhos, Senhor, que só enxergam coisas ruins, Senhor. Que os nossos olhos sejam bons, ó Pai, e que nós possamos contemplar a beleza da Tua santidade, Jesus. Que nós possamos olhar, Pai, para os nossos cônjuges, Pai, que nós possamos olhar para a nossa casa, para os nossos filhos, Senhor, para os nossos amigos, para os nossos irmãos, com um olhar de Cristo sobre as nossas vidas, Pai.
Ah, Jesus, nós temos a esperança, Senhor, que essa cidade será curada, que essa cidade será sarada, que essa cidade será uma bênção do Senhor, Pai. Mas nós queremos, Jesus, assim como este homem, Senhor, se Tu quiseres, purifica-nos, Senhor, purifica este lugar, purifica essa cidade, Senhor, purifica-nos, Pai. Que nossa esperança possa ser renovada em Ti, Senhor, a cada dia. Que as nossas dificuldades, Senhor, ah, Jesus, elas não são nada diante do Senhor. Os nossos gigantes não são nada quando nós olhamos para o Senhor e nós cremos no Seu poder e na Sua autoridade, Jesus. Ah, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha reinar em nós, venha reinar em nossos corações, venha reinar nas nossas vidas, para que assim, Jesus, nós possamos sairmos limpos, Senhor, sairmos, Jesus, renovados, para que nós tenhamos esperanças. Talvez aquilo que nós hoje achamos que está morto, ah, Jesus, a Tua palavra vem e nos diz que nós precisamos ter esperança em Ti, Senhor, que vai acontecer em nome de Jesus. Mas, Senhor, renova a nossa fé, renova a nossa esperança, renova as nossas forças, Pai. Ah, Jesus, a Tua palavra diz que ao que vencer, Ele dará a coroa da vida eterna, Jesus. E nós queremos permanecer, ó Pai, até o dia da Sua volta, Senhor, e sermos chamados por Ti, Senhor, e sermos chamados pelo Teu nome, Jesus. Ah, Senhor, que nós possamos ter esse coração contrito e quebrantado diante de Ti, Senhor, aberto para receber da Tua porção, da Tua palavra a cada dia, Jesus. Ah, Senhor, nós Te adoramos e Te louvamos, em nome de Jesus.